2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 em diante. Vamos ler até o versículo 8, tá bom, igreja? Está aqui no telão, quem quiser acompanhar no telão. Disse, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro reforço, e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Vamos ler juntos, irmãos, no 3, lá do começo. 1, 2, 3. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Podem se assentar. Então, comecei a estudar sobre o rei Ezequias para compartilhar a palavra com vocês. E aí, irmãos, vou fazer um breve resumo de tudo que aconteceu antes de nós chegarmos nesse texto que nós acabamos de ler. O rei Ezequias, ele sucedeu o seu pai. O pai de Ezequias se chamava Acais. Ele foi um rei que fez tudo que era em desacordo com a vontade de Deus. O rei Acais, ele transgrediu a lei do Senhor, ele foi adorar outros deuses, ele foi cometer o pecado da desobediência e da idolatria. Acais, ele chegou até a sacrificar alguns de seus filhos a um deus daquele povo com que estava habitando com ele. Tal foi a apostasia de Acais. Acais, ele se apostatou totalmente da fé em Deus, deixou totalmente de seguir a lei de Moisés. E, durante um período de 10 anos, Ezequias reinou em concomitância com o reinado do seu pai. Somente quando ele estava com 25 anos, depois que seu pai veio a falecer, Ezequias começou a reinar um reinado solo, somente ele como rei de Judá. E a palavra diz que ele reinou por 29 anos. Ezequias, por mais que ele tivesse um exemplo muito ruim do seu pai, de falta de fé, de desobediência, de apostasia, de negligência com a lei do Senhor, Ezequias, ele decidiu fazer o contrário. Porque ele percebeu que durante o reinado do seu pai Acais, no reino de Judá, e o outro rei que estava reinando lá em Israel, o povo estava sofrendo grandes provações com os seus inimigos. Eles haviam sido invadidos, os seus povos haviam sido levados cativos,
eles estavam passando por grandes provações. Ezequias, por conhecer a lei do Senhor, ele entendeu que todas aquelas provações que estavam vindo sobre o povo de Deus era resultado da desobediência. Ele entendeu que o povo estava provocando ira ao Senhor por causa da idolatria. Em cada esquina da cidade havia um poste ídolo aos ídolos daquela terra, que não era o Deus Todo-Poderoso que Israel deveria adorar. E Ezequias, ele percebeu que isso estava provocando ira no Senhor, e os inimigos, eles estavam invadindo Israel, e muitos haviam sido já levados cativos. Deus estava permitindo que isso acontecesse por causa da desobediência. Percebendo tudo isso, ele decidiu fazer algo contrário. Em vez de seguir continuando fazendo o que era desaprovado pelo Senhor, Ezequias decidiu restabelecer o culto ao Senhor. Ele decidiu destruir aqueles postes ídolos. Ele decidiu reabrir o templo do Senhor em Jerusalém, que já estava há muito tempo fechado. Acai já havia retirado os utensílios do templo e colocado outros ídolos naquele altar. E ele decidiu reabrir o templo e convocou os levitas que há muito tempo tinham retornado para suas casas para voltarem ao templo e purificar aquele lugar, reorganizar o trabalho naquele templo. Ezequias, ele decidiu restabelecer o culto ao Senhor, ele decidiu colocar as coisas em ordem. E aí eu começo aqui a conversar com vocês sobre estarmos preparados. No tempo em que ele assumiu o poder, que ele assumiu o reinado de Israel, Ezequias, ele assumiu uma postura de fidelidade ao Senhor. Ele colocou o Senhor Deus no lugar onde ele deveria sempre estar, mas pessoas que antecederam a Ezequias o tiraram do lugar de governo e colocaram outros deuses no lugar. Vocês estão começando a me entender? Então, Ezequias, quando ele teve a oportunidade, ele falou, vamos reorganizar a casa, porque esta assolação é resultado de desobediência. E ele começou um trabalho. Irmãos, quando nós começamos a colocar as coisas que estão fora do lugar, no lugar que é de direito, isso nos dá um trabalho. Ezequias, ele enfrentou algumas oposições. Ele publicou um mandado e mandou entregar em toda Israel e Judá, dizendo que ele estaria restabelecendo o culto ao Senhor, que ele ia colocar as coisas em ordem. Algumas pessoas, o pessoal do Reino do Norte, decidiu não seguir a Ezequias. Continuaram na sua idolatria. Ele encontrou oposição. Mas ele seguiu fazendo o trabalho que ele pensou que estava certo. Amém, irmãos? Quando nós estamos do lado do Senhor, nós precisamos decidir assumir o desafio de reorganizar as coisas. Quando falamos da nossa vida, em muitos momentos nós estamos passando por provações, passando por assolações, porque existem algumas coisas na nossa vida que estão fora do lugar, que precisam ser reorganizadas. Deus, ele não está, muitas das vezes, na nossa vida, no lugar que ele é de direito, como eu já falei aqui nesta noite. Deus, ele quer assumir na nossa vida o lugar de governo. É o primeiro lugar, deve ser o dele. Somente ele deve ser adorado. Somente ele deve ser exaltado. Mas em alguns momentos, por causa das adversidades que enfrentamos, por causa dos intempéries da vida, nós vamos colocando o Senhor de lado. O culto, ele vai cessando. As coisas começam a mudar. E nós precisamos, nessa noite, primeira lição que trago para nós nessa noite, nós precisamos assumir o desafio de reorganizar as coisas.
colocar o Senhor no lugar que lhe é de direito, que é o lugar de governo. Aprendemos na palavra de Deus que Ele não divide a sua glória com ninguém. Essa atitude de Ezequias de fidelidade é uma atitude que ele tomou diante do Senhor sem nenhuma pretensão. Mas ele entendeu que o que o seu pai fazia estava errado. Irmãos, e quando ele tomou todas essas decisões, organizou tudo, Senaqueribe, rei da Assíria, que era inimigo do povo de Deus, ele estava vindo, tomando todas as cidades vizinhas. Naquele tempo, a briga por território, nós estamos vendo guerra acontecendo aí nos países aí fora, e eles vão tomando território para chegar em cidades mais potentes. Qual era a fortaleza? Era Jerusalém. Então, para chegar em Jerusalém, eles vieram tomando o quê? As cidades em volta. E chegou para Ezequias a notícia de que Senaqueribe estava tomando as cidades ao redor. E estava com o intuito de tomar quem? Jerusalém, que era a cidade do Senhor, onde estava o templo do Senhor. Mas Ezequias, ele já havia feito o dever de casa. Irmãos, nós não devemos clamar ao Senhor somente no momento em que a adversidade vem. Na hora que o inimigo se apresenta, nós precisamos nos preparar, porque quando o dia da adversidade chegar, as coisas já estão em ordem. É antes. Essa atitude de Ezequias de reorganizar a cidade, reorganizar o culto ao Senhor, preservou Jerusalém. Preservou a vida das pessoas que estavam naquela cidade, porque Senaqueribe, ele acampou ao redor de Jerusalém, ele tomou todas as cidades em volta, mas em Jerusalém, o Senhor não permitiu que ele entrasse, porque dentro daquela cidade havia um povo que havia decidido ser fiel ao Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, esteja preparado para o tempo da adversidade. Como? Sendo fiel ao Senhor em toda a sua maneira de viver. Assuma uma postura nessa noite de restabelecer o culto a Deus na sua vida. Quando você é fiel a Deus em toda a sua maneira de viver, eu digo para você nessa noite, você não precisa se render diante das adversidades. Aleluia! Como nós lemos, quando Senaqueribe sitiou Jerusalém, ele foi, Ezequias, coloca o capítulo 32, versículo 1 para mim, por favor. Ele falou assim, dessa vez não vai ter rendição. O que o rei da Síria queria era rendição. Ele falou, dessa vez não vai, porque aqui tem um povo fiel ao Senhor. Pode colocar o 3. O 4. Aí. E ele falou assim, não vai ter rendição. Vamos tirar a água do inimigo. O exército de Senaqueribe tinha 85 mil homens. 85 mil homens acampados precisa de suprimento, precisa de água. Vamos fechar e estampar as fontes. O inimigo, ao nosso redor, sitia, mas não se alimenta. Primeira postura que você deve tomar na sua vida diante do Senhor é não alimentar o teu adversário. Cesse com a fonte de alimentação dele. Sabe como é que você alimenta o teu adversário, querido? Quando você começa a murmurar. Quando você começa a reclamar no dia da adversidade. Quando você começa a ter medo. Eu quero dizer para você que o teu adversário cresce e se fortalece quando você demonstra medo. Medo do processo. Medo do que vai acontecer amanhã. O que vai ser semana que vem. O que vai acontecer quando meu pagamento cair na conta que está comprometido e ainda está faltando. Quando você demonstra medo, o teu adversário ele se fortalece. Ezequias tratou de cessar as fontes de energia sem água.
Não tem como 85 mil homens ficarem acampados em condição confortável. Ele falou, será possível que ele vai chegar aqui e vai achar água? Vamos aterrar as fontes, vamos aterrar os riachos. Eu quero te convidar nessa noite a começar a matar o teu adversário, que é Satanás, de inanição. Eu não vou abrir a minha boca para murmurar, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Ainda que o processo seja grande, ainda que o inimigo esbraveje, eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sigo adorando ao Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que no final tem vitória. Porque antes desse processo começar, eu já coloquei as coisas na ordem. Está tudo no lugar. E se está tudo com lugar, você pode confiar no Deus que te serve. Amém, irmãos? Antes do processo começar, Ezequias fez o dever de casa. Você está fazendo o dever de casa? Só enfrenta o adversário, irmão. Quem sabe o tamanho do Deus que serve está assim com ele. Vou deixar ele com sede. Mata o teu adversário de sede. O inimigo que chega para você assim, e aí agora? E o teu Deus vai fazer o que agora? Que era assim, irmão, que Senaqueribe ficava. Ele chegava na beira do muro. Leiam esse texto depois. Ele chegava diante do muro de Jerusalém, e os homens que estavam em vigia em cima do muro, ele começava a dizer em hebraico, vocês acreditam que o Deus de Ezequias vai livrar vocês da minha mão? Nós viemos tomando a cidade tal, a cidade tal, a cidade tal, prendemos o rei tal e o rei tal. Os ídolos dele foram todos queimados no fogo. Vocês acham que o Deus de Ezequias vai livrar vocês? É assim que o inimigo faz, irmãos. Ele quer intimidar. E o que aqueles homens em cima do muro faziam? Não diziam uma palavra. Silêncio. Você em silêncio, você vence. Em silêncio, você vence o teu adversário. Não murmure. A segunda atitude que ele tomou, pode passar para o versículo 5. Ele pegou, irmãos, e foi empenhar-se em reparar as brechas do muro da cidade. Cidade de Jerusalém tinham trechos do muro que estavam o quê? Quebrados. E brecha e muro, as cidades antigamente elas eram cercadas por muros. Esses muros eram a proteção da cidade se houvesse alguma brecha, lugar de acesso para o adversário. Então, ele se empenhou em tampar as brechas do muro. Ele falou, não vai ter brecha, estamos concisos. E depois que reparou as brechas do muro, ele construiu sobre os muros torres. Tem duas lições para nós aprendermos aqui. Não podemos dar brecha para o nosso adversário. Na nossa vida, o inimigo não pode ter por onde entrar. Quando nós estamos diante de uma batalha, o pecado, ele abre brechas. Ezequias já tinha restabelecido o culto. Ele já tinha derrubado os altares. E agora ele estava reparando o muro. Não vai ter brecha na minha vida. Pecado encoberto é brecha. Pecado não confessado é brecha na sua vida. Desânimo, abre brecha. Falta de oração, abre brecha no teu muro. Falta de leitura da palavra, vai abrir brecha. E aí você fica o quê? Vulnerável. Por essas brechas, o teu adversário tem como penetrar na sua vida. Pelas brechas, Senaqueribe teria como penetrar na cidade. Então, ele foi lá, e reparou as brechas. Edificou torres de vigia. Nós precisamos estar vigilantes. Olhar e antecipar os passos do nosso adversário. O teu adversário, ele esbraveja, ele diz que vai invadir, ele diz que vai te assolar, ele diz que vai te derrubar no seu trabalho, diz que vai te derrubar na sua saúde, mas ele, na verdade, não pode nada, porque quem manda na minha e na sua vida é o Deus Todo-Poderoso, mas nós precisamos estar em torre de vigia.
orando, buscando a face do Senhor, se fortalecendo no Senhor. Porque quando nós oferecemos resistência ao nosso adversário, ele até ameaça, mas ele não se aproxima. Nós estamos, irmãos, falando aqui de uma guerra que é física na Bíblia, que aconteceu com Ezequias. Nós vivemos constantemente uma guerra espiritual. Agora, nesse momento, o inimigo está pelejando contra a sua vida e contra a minha vida, para nos tirar da presença do Senhor, para fazer você desistir e se render. Senaqueribe, ele chegava diante do muro e ele dizia: se rendam, se vocês se entregarem, eu quero 10.000 homens, que eu libero 10.000 cavalos para vocês montarem. É só descer do muro e vir, porque vocês não vão me vencer. Eu tenho um exército poderoso. Eu quero dizer para você nessa noite que você precisa começar a pedir ao Senhor que abra os seus olhos espirituais para você começar a contemplar os anjos do Senhor que guerreiam ao teu favor. Aleluia! Existem anjos do Senhor nesta hora pelejando pela tua vida. Aleluia! Aquilo que você acha que é difícil de superar, que é difícil de vencer, o desafio que tem se colocado na sua vida como um inimigo invencível, o Deus Todo-Poderoso entra nessa guerra nessa noite pela tua vida, querido. Oh, aleluia! Eu te digo, não se renda. Ofereça resistência. Comece a arregaçar a manga. Vamos tampar as brechas. Vamos edificar torre de vigia. Eu não vou mais passar um dia da minha vida sem clamar ao Senhor, porque o inimigo está armando ciladas, irmãos, para nos derrubar, mas maior é o que está conosco do que o que está com ele, amém? Glória a Deus. Você não precisa se render, porque você está preparado. Quem se prepara não se rende. Quem busca ao Senhor não se rende, amém, irmãos? Quem busca ao Senhor oferece resistência e usa as estratégias. Aleluias. Lá no versículo 5, ele também, irmãos, ele construiu um outro muro de lado de fora do primeiro muro. A cidade de Jerusalém já tinha um muro. Senaqueribe com 85.000 homens já avançando, querendo tomar. Já reparei as brechas, já edifiquei uma torre, não tem água. Agora eu vou revestir a cidade com outro muro por fora do primeiro muro. Revestimento. Se você já está vestido, nessa noite se revista. Aumente a sua força de defesa. Irmãos, revestimento de poder só quem dá é Deus. Na guerra espiritual nós precisamos estar revestidos. Aleluia! Sabe por que o inimigo às vezes vem e te derruba? Você está caminhando lá todo animadão. Chegou do Peniel, né? Vimos Peniel há 2 semanas atrás. Aí o inimigo prepara uma cilada e consegue penetrar nas suas defesas. Ele te derruba, porque está faltando revestimento. Tem um trabalho extra, irmã, construa mais um muro. Sabe quando você acha que já está cheio o suficiente? Você acha que já está forte o suficiente? Quem já passou por isso aqui? Fala assim, agora eu estou bem na presença do Senhor. Está tudo tranquilo. Eu estou de boa. Faz mais um muro, irmão. Segurança não quer demais. Se revista. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, diz que nessa batalha espiritual, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Aquele que está revestido, ele está preparado para o combate espiritual. Oração nunca é demais.
Leitura da palavra nunca é demais. Jejum nunca é demais, querido. Se revista. Reforce as suas defesas. Ore, canta, labachuri, andaraios. Esse vício, ele não vai te derrubar. Arabacanda, labachuri, andaraios. Você não vai cair dessa vez, não vai. Nebacanda, labachúrias. Reforce a defesa nessa noite. Ore, canta, labacanda, labachúrias. Não é essa fraqueza que vai te derrubar dessa vez. É assim que o adversário se levanta. Você não pode contra isso. Quantas situações nós temos na nossa vida que nós, às vezes, ficamos impotentes. Nós olhamos e falamos, contra isso eu não posso. Coloque mais uma camada de muro, irmãos. Eu vou me defender contra isso. Eu vou orar mais um pouco. Eu vou fazer um propósito. Eu não vou baixar a guarda, porque ainda que o inimigo pareça invencível, eu vou resistir, porque quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso, e eu já fiz o meu dever de casa, não tem ídolo aqui estranho na minha vida, no altar do meu coração só quem reina é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, quem tem compromisso com o Deus Todo-Poderoso, Ele também se compromete com você. Aleluias! Aleluias! Glória a Deus! Se prepare também para atacar, que depois que ele reforçou o muro, reforçou a cidade de Davi, ele também mandou fazer lanças e escudos. Apesar de estar com todas as suas defesas reforçadas, ele também estava preparado para se atacar com lanças e também estava com o seu escudo preparado para se defender. Você precisa estar ataviado. Eu quero te convidar a abrir em Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Eu falei com o Senhor, Jesus vai falar hoje mesmo de guerra espiritual. Ele falou, é guerra. Porque tem pessoas que entraram aqui nesta noite que estão vivendo uma batalha tremenda. Você levanta e tem um peso querendo te derrubar nesta noite. O teu adversário vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Pelo poder que há no nome de Jesus. Você só precisa resistir. Ofereça resistência pelo poder que há no nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você precisa estar firme. É uma postura firme. Eu não vou arredar pé daqui, você não entra. Daí você não passa. Porque eu vou construir muro, eu vou levantar torre. Não tem água, não tem alimento. Não vou blasfemar contra o meu Deus. Não tem rendição. Aleluia! Porque aquele que te chamou, querido, ele peleja por você. Eu quero dizer para você nesta noite que o Deus que te alistou, ele peleja por você. Todas as vezes que Ezequias vinha consultar ao Senhor, Deus enviava o profeta Isaías para lhe dizer: não temas ao rei da Síria, porque pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele não vai lançar uma flecha contra a cidade edificada. Arabacanda, Labachuri, Andaraios. Assuma uma postura nessa noite.
Deus só quer de nós nessa noite, irmãos, que nós assumamos uma postura de resistência. Não importa o que fizeram os que vieram antes de você. Não importa o mau exemplo que você tenha, Deus tem negócio com a sua vida. Quem está no controle da sua vida é você. Você que diz quem reina. Harabacanda labachuri andaraios. É você que diz quem está no comando. Harabacanda laxúbias. Derebacanda labachuri andaraios. E quando você se posiciona, o teu adversário, ele se levanta. Ele se levanta com enfermidade. Ele traz, irmãos, o teu passado no seu rosto e te lança em rosto. Harabacanda labachuri andarás. Queria que a intercessão ficasse de pé, que a gente está em guerra. Derebacanda labachúrias. Ele traz o teu passado e lança em rosto. Ele diz assim, você se levantou, mas não vai prevalecer. Quem não vai prevalecer é o teu adversário, porque a tua decisão te protege no dia da adversidade. Derebacanda labachúrias. Decida ficar do lado do Deus Todo-Poderoso. Decanda labachuri andaraios. Decida derrubar os postes. Restaure o culto ao Senhor na sua vida. Não importa o que fizeram com você. O Senhor diz para você nesta noite. Ele vai voltar. Ele vai voltar pelo caminho que ele veio. Derebacanda labachuri andarás. Mas que ele está dizendo aí no teu ouvido, eu não vou voltar não. Porque eu já derrubei aquele da sua direita, derrubei o da esquerda, derrubei aquele que estava atrás e agora é a sua vez. Aí você diz, não! Derebacanda labachuri andaraios. Aqui não, porque eu assumi uma postura diferente diante de Deus. Harabacanda labachúrias. Eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo. Não tenha medo do processo. Não tema Senaqueribe. Não tema o teu adversário. Porque quem guerreia com você é o Deus Todo-Poderoso. Harabacanda labachúrias. Aí você diz assim, mas eu já fui tão profundo. Eu já andei tão para longe. Eu já fui para tão longe. O meu problema é tão sério. Aleluias. Mas o meu problema é tão sério. Aí o Senhor diz para você assim, não vai. Dessa vez você não vai se render. Dessa vez você precisa se posicionar. Levanta o muro. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite com a sua vida espiritual desprotegida. Muros rachados. Deus está dizendo para você nessa noite, comece a restaurar o muro. Comece a edificar um segundo muro. Porque isso vai te garantir na eternidade. Isso vai te garantir na eternidade. Satanás, ele não pode contra a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías para Ezequias. Quando Ezequias vai orar ao Senhor. Abra em Isaías 37 para mim aí. Oh, aleluia. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor. E tem adversário dizendo no ouvido de pessoas aqui. É mentira. Comigo você não pode. Com esse vício você não consegue. Você é mulherengo mesmo. Mentira do diabo. Porque esse espírito de prostituição, ele vai sair da tua vida hoje. Ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Pelo mesmo caminho que ele veio. Ora
Debacanda labachuri andaraios. Glória a Deus, aleluias. Tem pessoas dizendo assim, ele vai falar assim, depressão faz parte da sua vida. Você vai tomar remédio para sempre. E Deus está dizendo assim, não vai não. Ele vai voltar pelo mesmo caminho que veio. Aleluia. Isaías 37, irmãos, versículo 33. Amém, irmãos? Vou voltar um pouco. Vamos ler do 27. 27. Por isso, os seus moradores, de pondo de porca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e feno dos telhados, e trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porquanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso aqui é a palavra de Deus que Deus mandou entregar para Senaqueribe. Ele é assim, eu conheço a sua arrogância. Você está afrontando Deus Todo-Poderoso. Então, eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e você vai voltar pelo caminho por onde você veio. Isso será por sinal. Esse ano se comerá espontaneamente o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai, cegai, plantai vinhas e comei do fruto delas. Porque o que restou da casa de Judá tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para si. Está entendendo? Você vai ter raiz profunda e vai começar a dar fruto. Não vai morrer, não. Não vai ser invadido, não. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, os que escaparem. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo mesmo caminho de onde vier, voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Irmãos, não vai invadir, não vai te destruir. Deus está dizendo para você nessa noite, porque temes, porque tem medo, porque tem medo do processo, porque tem medo da solidão. Porque tem medo da perda. Não vai. Eu quero dizer para você que entrou nesta porta nesta noite, Deus assumiu o teu combate. Ele assumiu o teu combate. Aleluia. Aleluia. Você só precisa permanecer. Permanecer. Aleluia. Eu quero dar ordem a todo demônio, deturbador, ladrão de palavra que saia desse lugar agora, em nome de Jesus. Sejam desagravados os ouvidos nessa noite.
Decanta lá, baixura e canta lá, sube. Eu quero te pedir que você comece a pedir ao Senhor nesta noite, a partir de agora. Senhor, eu quero entender, me dá estrutura, porque eu quero entender. Harabacanda lá, baixura e canta lá, baixura e andaraios. Porque na nossa caminhada com Deus, irmãos, a gente começa a ser enganado pelos nossos pensamentos, dizendo assim, porque se eu for caminhar com o Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso. Esse problema é muito grande, porque é a minha família, porque é o meu marido, porque é o meu filho, porque é a minha mãe, porque é a minha esposa. E você quer fazer muita coisa, impotente diante disso, você se rende. Porque estão os problemas dizendo assim, sou grande. Como Senaqueribe ficava diante do muro, sou poderoso, já destruí lá, já destruí cá, eu vou ser o próximo. Deus me trouxe aqui nessa noite para desfazer essa mentira na tua vida. Não vai, irmãos. Ele não lançará nenhuma flecha, não temas flechas. Não temas represárias. Deus vai te garantir. Você só precisa resistir. Sabe o que é postura? Eu quero te pedir que você fique de pé nessa noite. Fique de pé um de frente para o outro aí. Darabacanda, alabachura. Só para você. Tenta empurrar essa pessoa que está na sua frente do lugar. Tenta tirar ela do lugar. E você firma o pé, não sai. Tenta aí tirar do lugar, firma o pé. Empurra mesmo, irmão, empurra. Isso é resistir. Vai sair da presença, mas não vou. Vai sair, não vou. Vai cair, não vou. Resistência. Fica no lugar. Pé está firmado no chão. Balança para a direita. Vai para a esquerda, mas não sai do lugar. Arabacanda, alabachuri, andaraios. É posicionamento. A minha família é herança do Senhor. Eu não vou arredar pé daqui. Eu não vou entregar ninguém. Não vou entregar. Preparado, irmãos. Restabeleça o culto. Dê prioridade ao Senhor na tua vida. Porque Ele vai entrar na tua guerra. E eu já vou encerrando, já vou ler o final. Olha o que aconteceu com o arraial dos inimigos. Versículo 36 de Isaías 37. Bota aí. Harabacanda, alabachuri, andarás. Vou mostrar para você que você não precisa mover um músculo. É só ficar posicionado. Palavra de Deus, irmãos. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil deles. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses eram corpos mortos. 185 mil soldados preparados para a guerra. Ezequias não moveu o músculo. Ele não precisou sair da cidade. O anjo do Senhor visitou o arraial de Senaqueribe. Eu venho dizer para você nessa noite que o anjo do Senhor vai visitar o arraial do teu adversário hoje. Serão corpos mortos. Serão apenas cadáveres. Você não precisa guerrear. Você precisa se posicionar. Começa a dizer: Jesus, eu quero estrutura. Porque eu não quero me render.
A vitória quem dá é o Senhor. Você só precisa usar as estratégias que Ele te deu. Canta lá, Bachuri Andaraios. Se posicione. Quero convidar você que está em guerra para vir aqui na frente. Tem muita gente em guerra aqui nessa noite. Harabacanda lá, Bachuri Andaraios. Vem no altar. Guerreia no altar. Derebacandaraios. O teu inimigo vai voltar pelo mesmo caminho. É pelo